Então, Caio, para começar a nossa conversa, eu queria voltar um pouquinho no tempo e contextualizar um pouquinho os nossos ouvintes sobre esse artigo que a gente escreveu em 2014, que chamava O Perfil do Advogado Empresarial Contemporâneo, entre o arquiteto institucional e o empreendedor jurídico. Então, esse artigo, né, ele foi originalmente publicado num livro que chamava Formação da Advocacia Contemporânea da Fundação Getúlio Vargas. E hoje ele ainda está disponível, né, no site da Fundação Getúlio Vargas e no SSRM, né, que é a maior plataforma internacional de artigos científicos. E eu poderia te dizer que dos meus artigos, esse aí é o mais lido, o mais downloadado, o mais citado, né? Então quer dizer que alguma coisa certa acho que a gente conseguiu escrever ali, né? E quando a gente escreveu esse artigo, a gente criou esses dois arquétipos, né, naquela época, que era o arquiteto institucional, que acho que a gente escolheu arquiteto porque parecia uma coisa mais artística ali, né, mais artesanal ali de um. E aí você tinha também o empreendedor jurídico. Você pode explicar aqui para os nossos ouvintes o que seriam esses arquétipos e se você acha que eles ainda são aplicáveis hoje? Não passou tanto tempo, né? Mas 10 anos parece que foi uma vida, né? É verdade, Carlos. Na verdade, aquele texto, embora a gente tivesse estudado a formação da advocacia empresarial, a gente também trazia a nossa visão de futuro da advocacia. Porque, basicamente, em alguma medida, vários modelos de advocacia ainda conviviam naquela época e, em alguma medida, ainda resistem. Mas a gente vê que a profissão jurídica está mudando de forma bastante profunda, e é nisso que se insere a discussão entre esses dois arquétipos ou padrões de profissionais do direito empresarial. O que acontece? Aquele artigo ele foi escrito em um momento em que o Brasil estava crescendo, tinha uma. Basicamente, a gente tinha vindo de uma época de grandes operações jurídicas empresariais, como os IPOs, a abertura de várias empresas na bolsa. As coisas estavam começando a se esfriar, mas todo esse movimento de crescimento da economia brasileira no começo do século XX, obviamente, acompanhou uma institucionalização dos grandes escritórios de advocacia para lidar com fenômenos novos e para lidar com essa nova realidade, né? À época. Além disso, existe, né, no Brasil, uma quantidade enorme de faculdades de direito. E essa multiplicação das faculdades de direito, de bacharéis em direito, e a organização cada vez mais profissional da advocacia, fez com que os escritórios de advocacia tradicionalmente mais compactos e familiares fossem perdendo espaço na economia, digamos assim, né? E basicamente esses grandes escritórios acabavam sendo divididos em dois níveis. Um nível reuniria profissionais altamente qualificados e que seriam demandados para atuar em litígios, em situações complexas ou operações complexas. Eles envolveriam instituições e regras, então eles trabalhariam em conjunto com entidades do governo, do terceiro setor, ou mesmo com grandes empresas para criar políticas, para criar procedimentos. E além disso, muitos clientes começaram a demandar serviços mais sofisticados até por conta da globalização do mundo, né? Tipo, hoje as pessoas com maior patrimônio têm patrimônio investido em mais de um país, né? E aí, como consequência, o planejamento sucessório, fiscal e patrimonial acabou ficando mais complexo e exigiria também profissionais com essa capacidade de dialogar entre várias jurisdições. Além disso, existe um outro modelo de grande escritório que surgiu no começo do século XX, cujos profissionais teriam por objetivo investir pesadamente em tecnologia e fornecer soluções mais econômicas em litígios repetitivos em grande número, que é basicamente o que a gente conhece aqui no Brasil como contencioso de massa, né? Mas, obviamente, o contencioso de massa exige uma organização industrial super profissional, tecnologia, para você conseguir reduzir esses custos de litígio e fornecer esses serviços para grandes empresas que teriam demandas massificadas, né? Mas o grande fenômeno que faz com que a gente sente aqui mais de 10 anos depois e passe a refletir sobre esse texto que a gente escreveu é justamente um fenômeno específico, inteligência artificial generativa.
Esse fenômeno impacta de forma significativa não somente os escritórios que lidam com a advocacia massificada, que hoje podem, eh, basicamente replicar de forma mais acelerada petições, contratos, mas também escritórios que atuam em questões mais complexas mesmo. E obviamente isso impacta também a demanda por profissionais do direito, porque hoje a gente vê que os escritórios estão parando de crescer. Efetivação nos escritórios de estagiários está ficando mais, complicada, os escritórios têm contratado menos, e isso já reflete o impacto dessas novas tecnologias, né. Só que, embora a realidade tenha mudado, talvez e a forma de talvez a gente olhar para essa análise que a gente fez também tenha mudado, esses arquétipos não desapareceram, porque existem várias limitações relativas aos modelos de inteligência artificial. Eles podem ser adaptados por cada um desses arquétipos. Na verdade, esses modelos de inteligência artificial generativa, eles precisam ser sempre revistos. E nesse sentido, tanto as funções do arquiteto institucional como a do empreendedor jurídico vão sofrer uma mudança de papel, porque basicamente elas vão precisar lidar com essa nova realidade, essas novas ferramentas, mas elas não irão desaparecer, muito pelo contrário, elas ficaram cada vez mais intensas, essas diferenças.